Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conversas Comigo Mesmo. Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso. Hoje eu vim aqui falar um bocadinho sobre as diferentes versões que nós podemos ter de nós mesmos, ou também chamadas diferentes personas. O Carl Jung definiu a persona como uma máscara social que nós usamos para nos adaptar aos diferentes contextos onde nos encontramos. Ou seja, não é como se nós fôssemos uma parte falsa de nós, mas é sim uma parte que se acaba por adaptar ao sítio onde nós estamos ou às pessoas com quem estamos a conviver. E eu decidi trazer este tema porque sempre foi algo com que eu tive que lidar com alguma dificuldade, ou seja, eu sei que existem várias versões minhas em diferentes contextos, mas para mim sempre foi um bocadinho difícil aceitar isso, porque sinto que existe uma Bárbara e essa Bárbara tem que ser praticamente, não vamos dizer exatamente, mas praticamente a mesma em todos os contextos, e então torna-se um bocadinho difícil depois realmente ser essa mesma Bárbara em todos os contextos, porque eu não sou a mesma Bárbara aqui à frente da câmara, não sou a mesma Bárbara que estou a trabalhar, ou não sou a mesma Bárbara quando estou com a minha família ou quando estou com os meus amigos, e espero que vocês aí desse lado também não sejam a mesma versão nestas situações, porque são situações diferentes, estamos com pessoas diferentes, estamos com estímulos diferentes, e eu acho que é suposto sermos um bocadinho diferentes em cada uma destas nossas versões. Claro que para mim as bases são sempre as mesmas, os nossos valores, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós somos no mais puro acaba por ser sempre o mesmo, mas quando eu estou no meu trabalho, se calhar tem que ser uma versão mais empática, mais compreensiva, porque se calhar as pessoas com quem eu estou a trabalhar têm mais dificuldades em atingir uns certos objetivos ou atingir aquilo que eu lhes peço para fazer, e então eu tenho que ser mais compreensiva, tenho que ser mais empática, porque são pessoas que têm mais problemas ou mais dificuldades daquelas que eu tenho, e se calhar quando estou com a minha família e com os meus amigos, claro que também faz sentido ser empática e compreensiva, mas se calhar já o posso ser de uma forma mais natural, onde posso se calhar, se não concordar a 100%, discordar daquilo que eles estão a dizer, ou seja, posso utilizar se calhar as mesmas características, mas de outra forma, ou então também, lá está, o ser mais natural com aquelas pessoas com que nós estamos mais habituados de estar, e depois no meio de trabalho acabamos por se calhar alterar um bocadinho estas nossas competências, estas nossas versões. Eu acredito que existe assim, que eu tenho assim várias versões, esta, como eu estava a dizer, esta versão Bárbara profissional, esta versão Bárbara se calhar que está com os amigos, onde é mais autêntica, depois se calhar também tem uma versão com a família que é mais próxima, onde eu posso mais se calhar falar sobre qualquer coisa porque eles são próximos de mim e vão me entender. Depois também se calhar tenho uma Bárbara mais criativa, que é esta Bárbara que edita vídeos ou que se senta à frente de uma câmera e fala. E também se calhar tenho uma Bárbara mais intimista, que poucos conhecem, que acaba por ser a Bárbara que está em casa toda despenteada de pijama a ver televisão. Acho que essa é a minha versão mais intimista, mais eu quando estou comigo mesma acabo por estar assim, é assim que eu me sinto mais confortável. E estas versões acabam por ser flexíveis, porque não quer dizer que as experiências que eu tenho numa não possa também experienciar noutra, ou que eu não possa usar competências ou coisas que tenha aprendido na Bárbara com os amigos também no meu trabalho, e então o facto de eu saber na parte teórica que isto existe, o estar a falar ajuda-me a torná-lo um bocadinho mais prático, a torná-lo um bocadinho mais real, e uma vez que estou aqui a estrear uma Bárbara nova, e ao início foi difícil para mim pensar, ok, mas eu sou esta pessoa, sou psicometricista, sou esta profissional, eu não posso ser outra coisa.
e então foi um trabalho que eu fui fazendo e o facto de estar aqui a falar ajuda-me também a descomplicar e foi por isso que eu escolhi este tema para falar neste episódio. Quando eu estava aqui a pensar sobre o que falar neste tema, eu pensei numa pergunta que era como é que nós exploramos estas novas versões e que tempo é que nós damos a estas novas versões que podem surgir ou as versões que nós já temos. Eu acho que nós exploramos de uma forma muito inconsciente, porque elas vão aparecendo, estas novas versões nossas, ou estas novas personas vão aparecendo de acordo com aquilo que vai aparecendo à nossa volta. Por exemplo, quando apareceu o Covid, surgiu uma nova versão de todos nós que nós não estávamos à espera, que naquelas condições teve que surgir. E porque tivemos que ficar fechados em casa, tivemos que deixar de conviver com a nossa família, com os nossos amigos, deixar de ter aquela rotina que nós tínhamos sempre. Então nessa situação houve uma nova versão nova e depois, quando nós deixámos de estar nessa situação, outras coisas surgiram que nós aprendemos em quarentena, que continuaram a ser utilizadas, mas outras coisas surgiram porque passámos a estar mais livres, passámos a estar mais à vontade e eu acho que nós estamos constantemente a explorar e a criar estas novas versões nossas, só que não estamos a perceber. Claro que muitas vezes tornamos consciente, por exemplo, neste momento eu estou a tornar consciente e a tornar real esta minha versão, mas elas acabam por surgir com as pessoas novas que nós conhecemos, com os novos trabalhos, em novos contextos onde nós acabamos por estar e então depois delas nascerem, vamos chamar-lhe assim, quando nós percebemos que elas existem, nós exploramos essas versões através de coisas que façam essa versão estar mais cá fora. Por exemplo, vou dar sempre o meu exemplo, estar aqui à frente da câmara, peço imensa desculpa, mas é uma nova versão minha, é a mais recente. Eu podia não estar a filmar, eu não estaria a explorar esta nova versão, eu não estaria a dar tempo para ela crescer, para ela se transformar noutra coisa. Podia só ter guardado esta versão numa caixa, tipo, ok, tu gostas de filmar, gostas de editar, mas pronto, é aqui. Vai ficar aqui guardado porque não vai servir para nada. E então eu acho que nós percebemos, ok, esta coisa, está-me aqui a gostar, há aqui alguma coisa nova que está a surgir, está-me a gostar, não é está-me a gostar, é está-me a existir, parece que gosto de alguma coisa diferente, está aqui a surgir qualquer coisa, ok, então vamos puxar essa coisa cá para fora e essa parte já tem que ser feita de forma consciente, vou puxar isto cá para fora, vou experimentar, vou explorar, vou ver em que situações, em que contextos, com que pessoas é que esta sensação que está mais vezes cá fora, e se realmente for uma sensação que eu gosto, então vou continuar a fazer. E o tempo que nós damos para esta versão existir vai ser o tempo em que nós vamos sentir que esta versão faz sentido no momento em que nós estamos, ou até nós nos sentimos confortáveis a partir do momento em que nós já percebemos, ok, se calhar isto já não está a fazer mais sentido, eu já não me estou a sentir tão confortável com estas sensações ou com esta versão minha, então eu vou passar para outra seguinte, ou vou pôr esta se calhar mais de lado, guardá-la, acho que não dá para deixar de existir ou apagar uma versão, acho que estamos sempre, lá está, a criar novas versões nossas e guardá-la por ali, pode ser que ela volte mais tarde a ser necessária, pode ser que eu agora não estou a utilizar, mas depois vou perceber, ok, eu aprendi alguma coisa com aquela versão minha e eu acho que isto é uma coisa muito dinâmica, muito adaptável, muito flexível, é uma coisa que nunca é mega certa, tipo, agora sou esta pessoa e agora carregamos no botão, tipo, agora sou esta pessoa e depois carregamos outra vez no botão e agora sou esta pessoa. Não, é uma coisa muito flexível, é uma coisa que às vezes é um bocadinho difícil de aceitar e lá está, foi um bocadinho por isso que eu quis falar sobre isto, porque eu sinto que uma das razões também por eu ter começado isto foi porque pôr cá fora falar sobre o assunto torna a coisa mais real e então eu pôr isto cá fora ajuda-me a perceber, ok, isto existe, isto é ok, Bárbara, está tudo bem, é flexível, hoje não estás a conseguir explorar tanto esta versão tua, hoje
surgiu isto novo e tu queres ou não explorar, tens que ir descobrir estas novas sensações e está tudo bem. Então, acho que é um bocadinho isso que nós temos que pensar quando estamos aqui a sentir que há alguma coisa que está a surgir nova dentro de nós e esta sensação de quer ou não explorar esta nova versão. Depois é também interessante pensar como é que os outros veem estas novas versões ou estas versões novas, não é? Porque pensando nos meus amigos ou na minha família, eu conheço-os nos contextos e nas situações em que nós estamos. Eu não os conheço no trabalho se eu não trabalhar com eles, não é? Eu não trabalho com nenhum dos meus amigos, nem com ninguém da minha família, portanto eu não sei como é que eles são no trabalho, eu não conheço essa versão deles e eles também não conhecem essa versão de mim. E então é sempre interessante ver como é que estas versões que nós não conhecemos dos outros se intercalam nas versões que nós conhecemos. Ou seja, estou com um amigo, estou com uma amiga, estou a conversar, eu no trabalho sou assim, eu faço isto, quer dizer, normalmente eu não digo no trabalho sou assim, mas eu hoje fiz isto, aconteceu isto, eu reagi desta forma, e a outra pessoa está a perceber, tipo, olha, eu não sabia que a Bárbara numa situação destas iria reagir assim. Ou a outra pessoa está-me a contar, olha, tive lá um problema, tive que pôr um limite com o meu colega, tive que falar, ele estava a ultrapassar tudo, né? Ficava, ok, eu não sabia que aquela pessoa era assim naquele contexto, porque no contexto em que eu conheço ela é mais, não, é tudo sem stress, sem problemas, ou seja, é muito interessante perceber como é que estas nossas versões diferentes se intercalam com as versões dos outros e depois é também interessante pensar como é que os outros podem pensar sobre estas nossas versões ou como é que nós pensamos sobre as versões deles. E isto é uma coisa que me fez pensar muito porque ao criar este projeto novo, o que mais me puxava para trás era o que é que os outros vão pensar desta pessoa. O que é que os outros vão pensar desta Bárbara que está aqui no ecrã. Não é esta a Bárbara que eles estão habituados, ou muitos deles não é esta a Bárbara que estão habituados, alguns já conhecem esta parte mais minha, mas o que é que eles vão pensar, não é? O que é que eles vão ficar tipo, o que é isto? Não conhecia esta Bárbara? O que é esta Bárbara? Vou ver mais, vou querer saber mais ou não? Não estou a gostar? Não era bem esta a ideia que eu tinha de ti? E é interessante pensarmos. Claro que pensar demasiado, que foi como aconteceu, pode não ser assim tão positivo, que foi, eles vão pensar isto, e mesmo, eu não estava só a pensar coisas negativas, claro, que quando estamos a criar uma coisa nova, que é superior os pensamentos negativos do que positivos, mas eu estava a pensar os dois e o facto de eu sentir que as pessoas podiam pensar sobre isto, sobre mim, deixava-me desconfortável. Tipo, as pessoas vão pensar sobre mim. Não, eu não quero. Mas a verdade é que as pessoas já pensam sobre mim nas outras situações, porque se eu, lá está como eu estava a dizer, se eu for tomar um café com uma amiga minha e tiver-lhe a contar uma situação do meu trabalho, ela já vai pensar, tipo, ok, esta outra versão da Bárbara que eu não conhecia. E sobre esta versão de podcast eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu não quero, isto vai ser muito estranho, as pessoas vão pensar, mas é o normal, é a verdade, é o normal. As pessoas pensam sobre nós, as pessoas pensam sobre estas nossas versões, não interessa, não estou a focar aqui no que é que elas estão a pensar, se é positivo, se é negativo, se é construtivo, se não, elas pensam. E é normal nós pensarmos, se nós próprios pensamos sobre os outros, é normal que os outros também vão pensar sobre nós. E esse foi algo que eu tive que começar a aceitar. Para conseguir criar este projeto foi algo que eu tive mesmo de pôr em cima da mesa, isto vai acontecer, o que é que pesa mais na balança? É o incómodo que tu sentes das pessoas pensarem sobre ti ou é a vontade que tu tens de fazer uma coisa nova e diferente? E pronto, se isto está cá fora vocês percebem mais ou menos qual é a resposta que eu acabei por dar a mim mesma. E acho que vocês também podem fazer este pensamento e pensar o que é que vos deixa mais confortável, o que é que vos deixa mais feliz e agir perante essas respostas que vocês vão dar a vocês mesmos e perceberem quais são as versões que vocês querem ou não explorar. Outra coisa que me deixou assim também bastante de pé atrás no início deste projeto e às vezes me deixa assim um bocadinho da minha vida, que é o meu eu profissional, o meu eu pessoal, ou seja, estas duas versões, como é que elas coexistem, porque todas as versões que nós temos acabam por coexistir e a verdade é que elas coexistem da forma mais normal e mais natural possível.
Às vezes eu penso, tipo, não, eu sou a Bárbara que eu sou no trabalho e a Bárbara que eu sou fora do trabalho. Elas não podem coexistir, eu não posso trazer isto e levar para o meu trabalho, porque depois os meus colegas ou as pessoas com quem eu vou trabalhar vão ficar a achar isto e depois não sei o quê, tipo, os meus colegas não podem saber que eu tenho isto, os meus pacientes, os meus utentes não podem saber que eu tenho isto, tipo, podem, vão saber, está no mundo, está cá fora, é real, isto só tem que acontecer da forma mais natural possível, torna-se um bocadinho difícil para mim, é uma coisa que eu ainda estou a tentar aprender a lidar. Há de um dia ser mais natural do que hoje, mas é o que é. Sinceramente, depois de pensar muito sobre o assunto, eu cheguei a esta conclusão e depois também tudo o que eu já disse é o que é. As nossas versões vão sempre coexistir, eu não apago o meu pessoal no meu profissional, nem vice-versa. E como eu disse no início, os meus valores estão sempre presentes. Aquilo em que eu acredito vai estar sempre presente. Portanto, eles podem se sobressair de forma diferente, ou eu posso utilizá-los de forma diferente, de acordo com o contexto onde eu estou, ou de acordo com a pessoa que está à minha frente, mas eu vou ser sempre a mesma, eu vou sempre acreditar e sempre querer agir da mesma forma, porque essa sou eu e não há assim uma quebra tão grande como às vezes existe aqui dentro. Portanto, se vocês sentem um bocadinho isto, que eu acabei aqui por falar um bocadinho, eu espero que isto vos ajude a descomplicar um bocadinho estas sensações. Espero que vos ajude também um bocadinho a pensar, se calhar, sobre vocês. Tipo, será que versões são estas que eu tenho? Quais são as versões que eu quero explorar? O que é que eu quero ser com estas versões? Onde eu quero utilizar estas versões? Com quem? Porque existem várias perguntas, eu podia estar aqui até amanhã a dizer várias perguntas para vocês e eu pensarmos sobre estas personas, estas formas diferentes de sermos nós mesmos. Quem sou eu na base? Quem sou eu no que trabalho? Quem sou eu com os meus amigos? Quem sou eu na minha forma mais criativa? E eu espero que este momento, este episódio, vos tenha feito pensar um bocadinho sobre isso, que vos tenha desmistificado um bocadinho isto sobre vocês e também sobre os outros, porque nós acabamos por, às vezes, aceitar, é normal, aceitamos mais a nós próprios, tipo, eu tenho estas versões, ok, mas os outros têm estas versões, estranho. Ok, se calhar não é assim tão estranho, se calhar é normal nós termos estas versões. Ok, tranquilo, vamos explorar, vamos perceber, vamos perguntar mais aos nossos amigos, à nossa família. E pronto, era um bocadinho também isto que eu queria. E também ajudar-me a mim mesma, porque estes vídeos também são um bocadinho por isso, a pôr cá fora, a tornar mais fácil e mais natural para mim e também para vocês. E se vocês alguma vez sentiram isto tudo que eu acabei de dizer, digam, vamos falar sobre o assunto. Se quiserem falar mais sobre o assunto, nós vamos falar mais sobre o assunto, porque isto acaba por ser um bocadinho um espaço para isso, para conversar, para falar sobre temas que façam sentido tanto para mim como para as pessoas que estão a ver. Portanto, pronto, é um bocadinho isto. Sigam-me no Instagram, no TikTok, no YouTube, e acho que é isso tudo que eu tenho. Portanto, sigam por aí, vejam os próximos vídeos, ouçam os episódios anteriores, pensem sobre estes assuntos e pronto, acho que é um bocadinho isto que eu tinha para dizer. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Beijinhos! Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso.